Sal da igreja com a paz do Senhor. Um feliz domingo para todos que estão em casa. E neste momento eu queria convidar a todos para a gente iniciar o nosso culto, o culto de celebração, orando. Desde já, assim, oremos. Senhor Deus Pai maravilhoso, queremos te louvar, te agradecer, Jesus, por tudo. Obrigado por mais um dia na tua casa. Obrigado pelas tuas misericórdias que tem nos alcançado, Senhor Jesus. Obrigado por tudo, que o Senhor possa continuar estando conosco, nos ajudando nos momentos difíceis. Pai, se não fosse a tua graça, nós não saberíamos onde estávamos, Senhor Jesus. Pai, que o teu nome possa ser louvado e seja agradecido, Senhor Jesus. Pai, queremos te convidar para este culto, porque ele é dedicado a ti, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Fica conosco, Pai, com cada um que está em casa. Assim que te oramos, já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Eu queria deixar aqui para todos, lá no livro de Jó, capítulo 14 e o verso 7, que diz: porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda renovará, e não cessarão os seus rebentos. Então, se por acaso algo lhe fez ser cortado, creia em Cristo, porque ainda há esperança. Nada se foi perdido, nada acabou. Creia em Cristo, então somente você verá o milagre que o Senhor tem para fazer na sua vida. Vamos orar agradecendo pela leitura dessa palavra. Senhor Deus Pai, queremos te louvar e te agradecer por tudo. Senhor Jesus, que o Senhor possa aplicar essa palavra nos nossos corações, que possamos entender que ainda há esperança, independente da circunstância que estejamos, Senhor Jesus. Pai, sabemos que o Senhor é poderoso, que o Senhor é forte, Senhor Jesus, e glorificado seja o teu nome, Pai. Fica conosco, recebe este culto, assim que te louvamos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Ministério de Louvor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Nesse momento vamos adorar e engrandecer ao nome do Senhor Jesus Cristo. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas. E ouça a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai. Prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue
leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, deixa o teu sangue tua cruz, mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ao que estar assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que estar assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. O Deus
minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Caia sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, minha alma poderoso minha alma anseia por ti. 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 Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem mudar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor.
Não há nada igual, não há nada melhor. A que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de trás. Tua presença Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar a sua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais um culto de celebração ao Senhor nosso Deus. Rendemos graças ao Senhor Jesus, irmãos, por essa oportunidade que Ele tem concedido a cada um de nós de estarmos na sua presença, exaltando e bendizendo seu santo nome, irmãos, ainda vivendo esse momento, de quarentena, esse momento de distanciamento. A igreja ainda continua, irmãos, fechada, para as atividades, ao público, para receber as pessoas. Mas como sempre, irmãos, venho dizendo ao longo desse período que passamos, com a igreja, com o templo fechado, rendendo graças ao Senhor por essa porta que Ele tem aberto, por essa oportunidade de estar levando o seu evangelho, levando a sua palavra às pessoas. Então, desde já, eu quero dizer que vocês são todos muito bem-vindos, a todos os irmãos que pertencem a essa igreja, que pertencem a essa congregação, aos irmãos que têm nos acompanhado pela internet, pela live, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube. Nós louvamos ao Senhor pela sua vida, independente da sua igreja, independente da sua religião, da sua denominação. Nós louvamos ao Senhor por você ter parado um pouco, para ouvir a mensagem do Evangelho, parado um pouco para refletir as verdades do Senhor Jesus. E por isso, irmãos, nós rendemos graças ao Senhor, em saber que do outro lado aí, onde você está, existem pessoas, que têm abençoado esse trabalho, abençoado essa obra,
e também tendo a certeza que essa obra tem abençoado muitas pessoas. Então esse é o nosso louvor a Deus, irmãos, mesmo, repito, com o templo, né, as atividades da igreja, né, limitadas, né, por conta de tudo isso que está acontecendo, em tudo rendemos graças, em tudo rendemos louvores ao Senhor nosso Deus. Antes de lermos a palavra do Senhor, irmãos, eu gostaria de lembrar aos amados, né, que essa semana, mesmo ainda com a igreja, né, impossibilitada de estar aberta, os cultos ainda sendo, né, apenas online, nós teremos culto de doutrina nessa terça-feira. Então, terça-feira, 19 horas, culto de doutrina, 19 até as 20 horas, 1 hora apenas de culto. Então, você organiza aí seu espaço na agenda, nos afazeres aí da sua casa para estar conosco, cultuando ao Senhor e principalmente, irmãos, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo, desde sempre, irmãos, anunciar as verdades do Senhor, trazer verdades do coração de Deus ao teu coração. Então, terça-feira, culto de doutrina, às 19 horas, estaremos aqui ministrando a palavra de Deus, estaremos dando continuidade ao credo apostólico e estamos falando sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Terça-feira passada falamos sobre quem é o Espírito Santo, né? A representação, né? O que é o Espírito Santo na Bíblia, né? As manifestações do Espírito Santo à luz da palavra do Senhor. E nessa terça-feira, irmãos, estaremos falando sobre o ministério que o Espírito Santo operou desde o Antigo Testamento até o tempo presente. Então, com certeza vai ser um estudo muito abençoado e a gente conta aí com a participação de todos os irmãos junto conosco na próxima terça-feira, às 19 horas. Quinta-feira, irmãos, culto de intercessão, também o mesmo horário, 19 horas às 20, e com certeza será uma bênção, né? Estaremos aqui também trazendo a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus ao teu coração, né? Através dos evangelistas, dos diáconos, né? Então você também é o nosso convidado a estar conosco na próxima quinta-feira, culto de intercessão, 19 horas, de 19 às 20 horas. Sexta tarde, irmãos, né? A gente ainda continua com o templo fechado, tá certo? E a gente volta às atividades da igreja no próximo domingo. Então, domingo, devido aí ao decreto do governo do estado do Pernambuco, então domingo a gente já consegue nos reunir aqui no templo, irmãos. Agora nós ainda iremos, né? Apresentar como será essa dinâmica. E por quê, pastor? A igreja vai estar aberta no próximo domingo, mas com horário diferenciado, né? O decreto do governador é que de 5 da manhã até as 5 da tarde o templo estará aberto. Então a gente vai, irmãos, montar um novo calendário, novas datas de culto, né, para o mês de abril. Então, a partir de domingo, a gente volta com as atividades presenciais, né? A gente volta com as atividades na igreja, mas domingo que vem já vai ser um horário diferente do comum. Então, comumente, nós nos reunimos às 8h30 para a escola dominical e às 18 horas para o nosso culto de celebração. Então, a partir de domingo, para o mês de abril, vamos ter um horário diferente. Pastor, qual será o horário? Terça-feira na doutrina, a gente já começa a divulgar esse novo horário junto com os irmãos, tá certo? Você fica aí ligado junto conosco e também estaremos, né, falando no grupo de WhatsApp da igreja, né, comunicando aos irmãos para que a gente possa encontrar a melhor logística para abrigar as pessoas. E por que tudo isso? Como os irmãos sabem, apenas 30%, né, do templo poderá ser usado dentro desse horário de tempo, de 5 da manhã até as 5 da tarde, 30% da capacidade da igreja. Então a gente vai redesenhar aqui a distribuição dos irmãos para que a gente possa abrigá-los, né, no próximo domingo, dia 5. E lembre, irmãos, que domingo, dia 5, é o domingo de Páscoa, né? E estaremos também celebrando a Santa Ceia do Senhor no próximo domingo. Então faremos a ceia de manhã e faremos a ceia à tarde. E se precisar, irmãos, houver necessidade, poderemos fazer um terceiro culto também no próximo domingo, desde que a gente possa, né, contemplar e abrigar todos vocês aqui na igreja
todos que sentem um desejo de estar presencialmente aqui conosco. Eu sei que a vontade, irmãos, é de todos estarem aqui na igreja, mas também entendemos o momento em que o mundo está passando, nós entendemos as limitações de espaço que nós temos e também a questão de saúde, né? A gente entende tudo isso e por isso, irmãos, a gente vai sentar junto com os oficiais da igreja e pensar numa melhor forma de tê-los conosco, tá certo? Então, domingo, a gente já começa essa nova dinâmica para o mês de abril e pedindo a Deus, irmãos, que essa tempestade passe logo, né? Para que a gente possa estar mais tranquilo, mais à vontade na casa do Senhor, na sua presença, bendizendo e exaltando o seu santo nome. Amém, irmãos? Então, terça-feira, no culto de doutrina, estaremos já apresentando aos irmãos, né, um novo modelo aí para a gente trabalhar no mês de abril, se Deus assim permitir. E também estaremos confirmando essas informações no grupo de WhatsApp da nossa igreja. Amém, irmãos? Desde já eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro dos Hebreus, né? Livro dos Hebreus, capítulo 2. Livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Hebreus, capítulo 2, do verso 3 ao 4. Se você está em casa e puder pegar sua Bíblia e acompanhar a leitura junto conosco, será uma bênção. Se você não puder, se não tiver acesso aí à Bíblia, não puder ler a palavra, também não tem problema, estaremos lendo junto com você. O bom é que você acompanhasse conosco, né, lendo aí na sua Bíblia, mas se você não pode, né, você acompanha a leitura junto conosco no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Desde já, enquanto você se encontra no livro de Hebreus, a gente quer dizer aos visitantes, mais uma vez, né, que vocês são todos muito bem-vindos à casa de Deus, a esse momento de culto, irmãos. É para todos aqueles que creem na palavra de Deus, é para todos aqueles que amam ao Senhor. E nós nos alegramos em ter a cada um dos irmãos conosco nesse dia, nesse culto. Mesmo distante geograficamente, mas unidos pela mesma fé, pela mesma crença e unidos pela internet. Na internet tem nos unido e por isso nós rendemos graças ao Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. E aos irmãos, né, aqui da igreja principalmente, compartilha o link, né, vai compartilhando esse link, vai dando o teu like também, para que esse culto, né, possa chegar a mais pessoas e muitas pessoas serem abençoadas pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Assim diz a palavra de Deus: Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com ele por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Até esse texto, irmãos, e agora nós queremos orar pelos aniversariantes dessa semana. Temos aqui duas pessoas, né, presentes conosco, o irmão Edson Miguel, vem para cá, o irmão Edson, né, nosso musicista de hoje. O irmão Breno Pereira, o jovem Breno, a irmã Ana Paula Guilherme, dia 26, a irmã Ellen dos Santos, dia 27, a irmã Patrícia Lima, também dia 27, e o irmão Carlos Moura, que oficialmente é hoje, né, domingo. Vem para cá, Carlos, para a gente orar por vocês, tá certo? Você em casa, né, leva aí teu pensamento em oração ao Senhor, agradecendo pela leitura da palavra e pedindo ao Senhor a bênção sobre os aniversariantes da semana. Uma semana de muitos bolos, né? Edson, Breno, Ana Paula, Ellen, Patrícia e Carlos hoje, né? Então hoje tem bolo. Vamos orar?
Deus, em nome de Jesus, nós queremos render graças ao Senhor. Te louvar, meu Deus, pela tua fidelidade para conosco. E nessa hora, ó Deus, em primeiro lugar, queremos render graças ao Senhor pelo texto sagrado. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa trazer revelação e entendimento. Declaramos que sem o Senhor nada podemos fazer. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo, repreende todo mal, toda inquietação. Deus, que a nossa mente, o nosso coração possa estar, meu Deus, cativa à tua palavra e à tua vontade. Também, meu Deus, de forma especial, queremos pedir a tua bênção sobre os aniversariantes dessa semana. Pedimos a tua bênção sobre o Edson Miguel, pedimos a tua bênção sobre o Breno, sobre Ana Paula, Ellen, Patrícia, Carlos, ó Deus, que essa data venha se renovar por muitos e muitos anos, com alegria, com paz, com gozo na alma, que o Senhor, meu Deus, possa contemplar o desejo do coração dos teus servos. Abençoa os teus filhos, abençoa as suas casas, as suas famílias, abençoa os seus projetos. Deus, segura em tuas mãos cada um dos teus servos, e desde já eu profetizo um futuro muito abençoado sobre a vida deles, um futuro próspero, meu Deus, cheio da ação do teu Espírito Santo. Abençoamos os aniversariantes, abençoamos a sua casa e a sua família, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, parabéns, Deus abençoe todos vocês. Irmãos, graças a Deus pelo texto sagrado. E esse texto, irmãos, nos faz pensar muitas verdades. Eu queria ilustrar, irmãos, esse texto que nós lemos de Hebreus, capítulo 2, o verso 3 e o verso 4, irmãos, com uma história bastante conhecida da igreja, bastante conhecida dos irmãos. História, irmãos, que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 25. A partir, irmãos, o texto, a história que eu quero que os irmãos guardem na cabeça, se encontra, irmãos, no Gênesis 25, do versículo 29 ao verso 30 apenas. O momento, irmãos, onde Esaú, ele vende o seu direito de ser o primeiro, né? Ser aquele da linhagem de Abraão. O momento, irmãos, em que Esaú chega em casa faminto, como diz o texto lá do Gênesis 25, e ele chega com muita fome em casa, e ele vê lá a comida, o cozido feito, irmãos, as lentilhas cozidas, o pão lá servido à mesa, e ele com muita fome, ele vai comer, ele já diz, não, peraí, quem fez essa comida fui eu. E aí ele diz, mas eu estou faminto, eu estou morrendo de fome, eu vim cansado do trabalho, e agora eu quero comer, eu quero me alimentar. E Jacó, irmãos, como nós conhecemos a história, Jacó, que era um homem de oportunidades, oportunista, um homem que era trapaceiro em suas ações, e a Bíblia, irmãos, nos apresenta esse perfil de Jacó. Jacó, irmãos, diz, olha, eu posso negociar com você. Você está com fome e eu tenho a comida. Então vamos fazer o seguinte, me dá o direito de ser o primeiro. Eu quero receber a bênção do primeiro, eu quero ser o primeiro filho. E por que isso, irmãos? A história bíblica vai nos dizer que o primeiro, irmãos, o primeiro filho, ele sim é o dono da bênção, é o dono da herança, é aquele, irmãos, ao qual está responsável de receber todas as bênçãos como herança do seu pai. Ou seja, o primeiro, irmãos, tinha a bênção do Senhor, não que os demais não tivessem, mas sobre o primeiro estava o direito, irmãos, o direito de governar, o direito de liderar a sua casa, o direito de liderar, irmãos, a sua família. Era, irmãos, uma grande oportunidade, irmãos, que Deus concedia aos primeiros filhos naquela época. Então, ser o primeiro, irmãos, era o sinal da bênção do Senhor, era algo, irmãos, que não era passageiro, era algo, irmãos, que era irrevogável. Então, ser o primeiro e receber a bênção de ser o primeiro, irmãos, ninguém poderia tomar isso, esse direito sobre o qual estava designado. Então, ser o primeiro, irmãos, era algo bom, era algo, irmãos, abençoador. Mas esse direito recaiu sobre Esaú, como diz a história. Sabemos, irmãos, que Esaú e Jacó eram gêmeos, mas Esaú, por nascer primeiro, na hora do parto, ele passa a ser o primeiro, Jacó o segundo, e Jacó, por ser trapaceiro e conhecendo, irmãos, os benefícios de ser o primogênito,
Ele diz, olha, eu quero esse direito para mim. Mas, como eu acabei de dizer aos irmãos, não teria, irmãos, como passar isso para outra pessoa, salvo se acontecesse o que aconteceu nessa história. Quando o primogênito, irmãos, ele entrega, ele delega, ele declara isso com a sua boca, com a sua voz. Olha, a partir de hoje você será o primeiro. Olha, a partir de hoje as bênçãos que estão sobre mim passam a ser sua. E era isso que Jacó estava pedindo naquele momento. Ele aproveitou, irmãos, a oportunidade. Aproveita a oportunidade, irmãos, e também ele se aproveita da fraqueza moral que existia em Esaú. Ele aproveita, irmãos, né, essa fraqueza que existia na personalidade de Esaú e ele procura tirar proveito disso. E agora o que eu quero refletir com os irmãos é exatamente, irmãos, nesse primeiro momento, como pode alguém em sua sã consciência trocar, irmãos, algo que é permanente por algo que seja passageiro? Como pode alguém, irmãos, na sua sã consciência, trocar as bênçãos, né, de ter um futuro abençoado, de ser o líder, de ser alguém, né, influenciador, alguém, irmãos, que é chamado por Deus com esse propósito, com esse objetivo, de dar continuidade à linhagem de Abraão? Como, irmãos, alguém que está na sua sã consciência abre mão desse privilégio por um prato de comida, trocar, irmãos, algo grande por algo pequeno, trocar, irmãos, esse momento, né, mágico, irmãos, esse momento abençoado, esse momento, irmãos, da comunhão com Deus, de ser essa continuidade aos projetos de Deus? Como trocar tudo isso por algo, irmãos, que vai se acabar em 10 minutos, um prato de comida? E a gente já começa, irmãos, a enxergar o quanto Esaú, ele precisava, irmãos, mudar a sua mente, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma, irmãos, de lidar com as situações da vida. Percebemos, irmãos, o quanto Esaú era fraco, irmãos, moralmente falando. O quanto era fraco no sentido espiritual, irmãos. Como, irmãos, negligenciar tudo isso que vem dos céus, vem do Senhor, por um prato de comida, por um prato de lentilhas? Como, irmãos, negligenciar, né, essa oportunidade, esse chamado de Deus, por um prato de comida, por algo que seja passageiro? E quando nós observamos, irmãos, esse momento da história de Jacó e de Esaú, infelizmente, irmãos, muitos de nós agimos também como Esaú. Muitos de nós, irmãos, não valorizamos a bênção que Deus tem derramado sobre nossas vidas. Muitos de nós, irmãos, assim como Esaú, temos trocado aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Muitos de nós, irmãos, estão virando as costas para tudo aquilo que Deus declarou, tudo aquilo, irmãos, que Deus já tinha revelado através dos patriarcas, tudo aquilo que Deus já tinha declarado, irmãos, sobre a vida de Esaú. Por ele ser o primeiro, ele sabia das responsabilidades que estavam sobre ele, mas também, irmãos, dos benefícios do Senhor. Mesmo assim, ele abre mão de tudo isso para viver o momento, e muitos de nós, irmãos, também temos, né, negligenciado a palavra de Deus. Muitos de nós, irmãos, temos aberto nossas mãos e deixado, irmãos, as promessas de Deus, irmãos, fugirem como fumaça. Muitos de nós, irmãos, temos trocado aquilo que Deus tem revelado e profetizado e prometido sobre nossas vidas. Temos, irmãos, virado as costas para tudo isso. Muitas vezes, irmãos, por um prato de lentilhas. Muitas vezes, irmãos, por algo que é passageiro. Por algo, irmãos, que vai se acabar em 1 hora, em 2 horas, em pouco tempo.
Porque nada, irmãos, nada que a gente possa receber nessa terra pode se comparar com a salvação que Deus tem preparado sobre a vida do seu povo. Nada, irmãos, nessa terra pode ter o mesmo valor do que as bênçãos que vêm dos céus. E como acabei de dizer, igreja do Senhor, muitos de nós continuam se comportando como Esaú. Vivem pelo momento, vivem no calor da hora, vivem no calor da emoção. E no momento e o calor da hora, agindo pela emoção, esquece das promessas de Deus. E nós podemos, irmãos, destacar 3 verdades sobre a vida de Esaú. E que verdades são essas, irmãos? Esaú se declara, irmãos, com seu posicionamento como alguém impulsivo, alguém que vive pelo momento. E quantas vezes agir pelo momento, irmãos, nós só temos quebrado a cara, como diz o ditado popular. Pessoas que não param para pensar, pessoas que não tomam suas decisões de formas pensadas, pessoas que querem viver o momento, pessoas que querem agir, irmãos, no calor da hora. Já dissemos várias vezes isso aqui na igreja. Quantas pessoas, irmãos, têm tido insucesso por não parar para pensar? Pessoas, irmãos, que têm fracassado na sua caminhada, seja profissional, seja na sociedade, seja na família, seja na igreja. Fracassa porque não para pensar, quer agir no impulso. Assim como Esaú. Pessoas, irmãos, que recebem as informações, recebem muitas vezes os revés da vida e não param para pensar. Querem tomar decisão no momento. E quantas vezes eu já disse aqui aos irmãos, pensa, ora, se não tem a resposta, não decide, joga para o outro dia, diz para o outro que não tem resposta. Nós não somos obrigados a responder as coisas na hora, nós não somos obrigados a tomar decisões na hora, para tomar decisões erradas e impensadas e amanhã está arrependido. E assim, irmãos, era uma característica de Esaú. Não para pensar. E muito pelo contrário, a resposta que ele diz para Jacó é justamente, irmãos, reforçando isso. Estou com fome, Jacó, preciso comer. Aí Jacó diz, olha, me dá o direito de ser o primeiro que você come. Ele disse, oxe, então vamos fazer esse negócio. Porque se eu morrer, de que vale ser o primeiro? E Esaú ia morrer quando em 1 hora de esperar. Se ele tivesse com tanta fome assim, ele saía, comia uma fruta, comia um pedaço de pão, comia qualquer coisa, enganava a barriga. Mas o momento, ele era da oportunidade ali, ó. O momento é esse, eu estou com fome, eu quero matar a fome. Aquele momento de impulso, irmãos, ele faz um negócio de forma impensada. E essa é uma característica, irmãos, forte na vida de Esaú. Alguém, irmãos, impulsivo, alguém que vive o momento. E percebemos, irmãos, uma segunda lição nesse caráter de Esaú. Percebemos em Esaú, irmãos, alguém que tem uma personalidade, um caráter pobre. Pastor pobre, sim. Ele pensa pequeno. O pensamento dele, de que vale ser o primeiro, se eu vou morrer de fome. Ele pensa no momento, esquece de olhar para o alto. Ele pensa no momento e não para pensar no futuro. Ele pensa no momento, irmãos, e esquece do valor daquilo que Deus tinha para a vida dele. Isso revela, irmãos, o quanto ele era pobre na sua forma de pensar. Ele não enxergava, irmãos, um futuro. Ele não enxergava, irmãos, aquilo que Deus tinha preparado para a sua vida. Esaú mostrou, irmãos, a sua falha de caráter, a sua falha de moral. Esaú, irmãos, era alguém que pensava apenas no hoje. Era alguém que pensava apenas no momento.
E repito, irmãos, pensar no hoje, pensar no momento e não olhar para o futuro, nós estamos, e talvez, irmãos, jogando fora grandes oportunidades. Pensar no hoje, irmãos, e não pensar no futuro, talvez, eu vou repetir, você possa estar jogando fora excelentes oportunidades. E que oportunidades, pastor? De ser uma pessoa melhor, de procurar um futuro melhor para você, para a família que você vai construir, ou a família que você tem hoje. Nós vivemos o hoje, irmãos, mas devemos pensar também no nosso futuro, se projetar para o futuro, buscar, irmãos, viver numa condição melhor do que vivemos hoje. Nós não podemos, irmãos, baixar a cabeça para o momento. Eu sei que o momento é de crise, o mundo está aí mostrando isso. Mas eu preciso, irmãos, me segurar nas promessas e dizer, olha, eu estou vivendo um momento talvez difícil hoje, mas o amanhã vai ser melhor. E eu vou procurar construir esse futuro melhor do que o meu presente. Mas isso só faz, irmãos, aquele que de fato olha para o futuro. Isso, irmão, só pensa aquele que não é impulsivo, aquele que não vive, irmãos, o momento. O momento é esse, eu tenho que fazer, eu tenho que aproveitar. Para, meu irmão, pensa. Para pensar, meu amigo. Para pensar, meu irmão. Não procure agir no calor do momento. Não procure agir no calor da hora. Busca o Senhor, ora a Deus. Pede que o Espírito Santo venha trazer paz na decisão que você venha tomar. Peça ao Espírito Santo para te conduzir, a te direcionar nas decisões que precisam ser tomadas. Não seja impulsivo, não viva o momento, não viva o calor do momento. Na pressão, a resposta sempre deve ser não. Ah, tem que dizer agora, então é não. Ah, mas não pode ser não, então espere eu pensar. Na pressão é não. Nego, não faço, vamos deixar como está. E por que isso? Para que amanhã nós não venhamos tomar, irmãos, se arrepender das decisões que foram tomadas no calor da hora e no calor do momento. E daí, irmãos, vem o texto que nós lemos com os irmãos, lá em Hebreus 2. Né? O que é que o texto diz, irmãos? Hebreus 2, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E foi exatamente isso que Esaú fez. Ele negligenciou, irmãos, a bênção do Senhor. Ele abriu mão da bênção do Senhor. E o texto continua dizendo, ao qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Exatamente, irmãos, o que acontece na vida do personagem Esaú. A promessa já tinha sido liberada sobre Abraão. Abraão recebe a promessa, e essa promessa vem para a sua descendência, para a sua linhagem. Esaú tendo ciência, tendo consciência dessa bênção, repito, irmãos, abre mão da bênção, abre mão das promessas, abre mão daquilo que ouviu da parte de Deus e foi confirmada pelos santos homens que ouviram essas verdades, e ele abre mão, irmãos, abriu mão em troca de quê? De nada. Nada. Um pedaço de pão com um prato de cozido de lentilhas. Nada. Ah, eu ia morrer de fome. Ia nada, irmãos. Muitas vezes a gente chega em casa morrendo de fome, né? Vem do centro da cidade, estou morrendo de fome. Aí com um pedaço de pão, toma um copo d'água e espera, né? Cozinhar o feijão, esquentar o arroz e mata a fome. Mas morrer de fome, irmãos, isso é um exagero, isso é uma hipérbole, né? Com certeza ele não ia morrer de fome. Mas repito, irmãos, isso é para mostrar o
quanto ele não valorizava aquilo que Deus o tinha preparado para a sua vida. Esse momento da vida de Esaú, irmãos, mostra o quanto de valor ele dava às promessas de Deus. E como eu disse, irmãos, muitas vezes criticamos e questionamos a postura de Esaú, mas quantas vezes nós também não somos como Esaú? Quantas vezes, igreja do Senhor, você não tem aberto a sua mão, né? E liberado as promessas de Deus em troca, irmãos, de coisas fúteis e passageiras. Pessoas que trocam a bênção do Senhor, irmãos, por bebida, pessoas que trocam a bênção do Senhor por festa, pessoas que trocam as bênçãos do Senhor, irmãos, pelo sexo ilícito, pessoas que trocam a bênção do Senhor, irmãos, por uma noite no forró, no brega. Pessoas, irmãos, que trocam a bênção do Senhor, as promessas do Senhor, pelos amigos da rua. Pessoas que trocam as bênçãos do Senhor pelo prato de comida. E olhamos a história, irmãos, e questionamos a Esaú, criticamos Esaú, mas muitas vezes agimos como Esaú. Não ouvimos, irmãos, ou melhor, não guardamos, porque o texto aqui de Hebreus é claro, já no verso 1, por essa razão importa que nós apeguemos com firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais venhamos nos desviar. Ou seja, eu recebi a verdade, você recebeu a verdade, Esaú recebeu a verdade, mas por uma decisão de Esaú e talvez uma decisão sua, abrimos mãos das promessas, irmãos, em troca de quê? O copo de cerveja, o trago no cigarro, a festa à noite, o sexo ilícito. E com isso, irmãos, estamos agindo como Esaú. E por quê, pastor? Porque sobre você existe uma promessa. Sobre você existe uma promessa. Deus fez promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó. E a promessa de Deus, irmãos, em Abraão é que todos nós seríamos benditos. Se nós vivêssemos, irmãos, aquela fé e aquela verdade que Deus plantou no coração de Abraão. E quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz exatamente isso. A fé, irmãos, que foi plantada lá no coração de Abraão, essa fé, irmãos, é que trouxe, né? Essa verdade foi sendo lançada ao coração dos seus descendentes, até chegar aos dias de hoje, para nós que cremos. Benditos, irmãos, em Abraão. Assim era Esaú, assim somos nós, assim é a igreja do Senhor. Em tempos de pandemia que estamos vivendo, irmãos, essa crise social que a gente tem vivido, essa crise sanitária, irmãos, quantas loucuras a gente tem ouvido das pessoas. Pessoas loucas, pessoas insanas. E que loucura, pastor. Vamos aproveitar a vida, já que a gente vai morrer mesmo, vamos gastar a vida de todo jeito. E quantas pessoas não disseram isso? Já que o mundo está se acabando, já que todo mundo está morrendo, então vamos se prostituir, vamos beber, vamos para a festa, vamos gastar a nossa vida de forma absoluta. De tudo isso existe uma verdade. A vida realmente ela é passageira. De toda essa loucura que esse povo diz e faz, uma coisa é fato. Essa vida é passageira. Agora, como eu vou gastar esse resto de vida que eu tenho, irmãos? Aí é que vai me apontar se eu sou alguém sábio ou sou alguém maluco, insano. Nós estamos vivendo, irmãos, numa sociedade da insanidade. O povo está cada vez mais maluco, cada vez mais inconsequente, irmãos, cada vez mais Esaú. E o pior de tudo, igreja do Senhor, irmãos que nos escutam,
O pior de tudo, irmãos, é que muitas vezes encontramos essa postura de Esaú dentro do arraial do Senhor. E isso é que é mais gritante. Quando a gente escuta, irmãos, de pessoas que não têm compromisso com Deus, os malucos que já existem aí fora, que vivem a seu bel prazer, que já vivem na farra, que já vivem na loucura e desperdiçando e jogando sua vida no lixo. Quando alguém afirma isso, irmãos, entristece o meu coração, mas eu a entendo. Mas quando eu vejo, irmãos, o povo de Deus agindo como Esaú, aí, irmãos, realmente isso dói o coração e a alma. Quando nós vemos e ouvimos pessoas, irmãos, que estavam na casa do Senhor, nos átrios do Senhor, comendo da mesa do Senhor e agindo como Esaú, trocando a bênção da salvação, o privilégio da comunhão com Deus, o privilégio da comunhão e ação do Espírito Santo, e trocando pelo quê? Por um prato de comida, irmãos. Aí dói a alma. E a gente fica, irmãos, a perguntar: como pode? Como pode ouvir as promessas, viver as promessas, e quando alguém chega e diz: olha, eu tenho um prato de comida, a pessoa diz: entre o prato de comida que vou comer, vai matar minha fome, daqui a 1 hora eu estou com fome de novo. Trocar as bênçãos do Senhor eternas por isso. Uma pessoa dessa não está no seu estado normal, é um maluco, é um Esaú, é uma pessoa que está com um problema aí na sua cabeça. É alguém, irmãos, que de fato tem um problema aí moral, ético, espiritual, que precisa ser tratado. Precisamos, igreja do Senhor, olhar para essa história de Esaú e buscar, irmãos, aprender a viver diferente de Esaú. Entender, irmãos, que o que Deus tem para mim e para você é algo grande. E a própria Bíblia diz, irmãos, que olhos humanos não viram e pensamento humano não conseguiu ainda, irmãos, descrever ou imaginar aquilo que Deus tem separado para mim e para você. E como é que eu posso trocar tudo isso por um prato de lentilhas? Por maior que seja a minha fome, irmãos, por maior que seja o meu desejo pela bebida, pela festa, pelo sexo, pela prostituição, por maior que seja, irmãos, a sua vontade, a minha vontade, a nossa vontade, eu preciso pensar o que Deus tem preparado para mim. Eu preciso pensar, irmãos, que Deus fez promessas para mim. E eu não posso, irmãos, negligenciar aquilo que Deus me deu por nada disso que possa ser oferecido, irmãos, porque não existe como comparar. Não tem como comparar. Mas como disse e repito, Esaú foi um dos tantos e tantos e tantos que recebem as promessas e viram as costas para as promessas do Senhor. Esaú, irmãos, pode ser a representação de muitos irmãos que abrem a boca para dizer: como acreditar nas promessas? Assim como Esaú disse: de que vale eu ser o primeiro se eu vou morrer de fome? E muitas pessoas têm dito exatamente isso, parafraseando para os dias de hoje. De que adianta, né, eu viver 10 anos triste, né, 10 anos obedecendo a lei do Senhor? Qual é a certeza que eu vou morar no céu? Isso é uma coisa de maluco. Isso é coisa, irmãos, que o diabo tem colocado na cabeça das pessoas, que estamos perdendo tempo, que estamos ficando velhos aqui dentro, gastando a nossa saúde na igreja. Mas o texto de Hebreus, irmãos, vai dizer exatamente isso. Quem falou tudo isso foi o próprio Deus, versículo 4.
Versículo 13, o finalzinho. Confirmadas pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e por vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então quem fez a promessa não fui eu. O pastor fez a promessa. Eu já disse aqui várias vezes, o pastor diz e ele pode não cumprir, porque o pastor é homem, é falho. Mas quem falou foi Deus. Quem fez a promessa foi Deus. Quem confirmou as promessas foi Deus. E Ele confirmou isso, irmãos, através de milagres, através de prodígios, através de operação de maravilhas. E hoje, irmãos, Ele ratifica isso através da ação do Espírito Santo, agindo no meio do povo. Deus falou, confirmou e continua agindo através do Espírito Santo e confirmando essas verdades. Agora, o mundo não entende isso. E aí o que o povo diz, irmãos, fora, né, do arraial do Senhor, é exatamente isso. Como acreditar, né, no que o pastor está pregando? O pastor está pregando a palavra de Deus. O pastor está reproduzindo uma fala que vem da boca do próprio Deus através do Evangelho. Por isso, irmãos, se o mundo está se acabando, eu prefiro estar na presença do Senhor. Se o mundo está, irmãos, se destruindo, como a gente tem acompanhado, eu quero, irmãos, nos últimos momentos da minha vida, estar nos pés do Senhor. E por quê, pastor? Porque quando essa vida aqui se acabar, irmãos, existe uma vida eterna me esperando. Eu não vou trocar minha vida eterna, irmãos, por momentos de prazer. Eu não vou trocar minha vida eterna, irmãos, por um prato de lentilha. Eu não vou, irmãos, deixar meus ouvidos se enveredarem por palavras malditas e malignas, dizendo, irmãos, que a promessa não vai se cumprir, que Jesus não vai voltar, que isso aqui é uma coincidência, tudo que está acontecendo no mundo, quando nós entendemos que isso é cumprimento da palavra de Deus, e se está se cumprindo a palavra de Deus, irmãos, eu entendo que Jesus está às portas para buscar o seu povo e a sua igreja. E eu vou perder, irmãos, a oportunidade por um prato de lentilha, que hoje, irmãos, é representado por tudo isso que eu já falei. Bebida, festa, droga, prostituição, sexo ilícito. É tolice você caminhar tanto, nadar tanto, e chegar em casa, irmãos, morrer por um prato de lentilha. Correr, irmãos, fazer tanto, lutar tanto. Lutou contra o pecado, contra a carne, contra o mundo, lutou talvez até contra o próprio Satanás, irmãos, nas suas investidas. Para quando chegar, irmãos, um momento de loucura, um momento, irmãos, de insanidade, dizer eu quero isso. Eu vou ceder ao pecado, eu vou ceder à prostituição, eu vou ceder ao adultério, é só um copo de cerveja, é só um trago no cigarro, é só uma noite com aquela pessoa. Não seja maluco, não seja Esaú. Esaú perdeu o direito da bênção, ele entregou o direito da bênção. Ele disse que aquilo não valeria a pena. Mais importante era aquele momento. Não vire as costas para o Senhor. Quando o autor dos Hebreus escreveu essa carta, irmãos, ao povo hebreu, o povo hebreu estava vivendo um declínio, irmãos, espiritual. E por isso, lá no capítulo 10, versículo 25, ele vai dizer o seguinte: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O que é que o autor está dizendo, irmãos? Olha, lá no capítulo 2 que a gente leu, né, ele diz, olha,
Guarda essas verdades com firmeza. Para quê? Para que vocês não venham, para que nós não venhamos nos desviar. Está aqui no texto, né? Versículo 1, capítulo 2, versículo 1. As verdades que nós ouvimos, vamos guardar no coração, vamos guardar com firmeza. E aí no versículo 4, porque Deus é que falou essas verdades, Ele confirmou essas verdades através dos homens. Ele confirmou essas verdades através dos milagres, das maravilhas, hoje através do Espírito Santo. E aí a gente pula lá para o capítulo 10, versículo 25. Olha, não abandona a igreja não. Não abandona, não deixa de congregar, como é costume de alguns. Tem muita gente deixando a igreja, se aproveitando do momento, irmãos, que o templo está fechado, para viver uma vida longe da presença do Senhor. Mas já dissemos aqui várias vezes, a igreja somos nós. Nós somos a igreja. E nós precisamos, enquanto igreja, se reunir no templo. Pastor, o templo está fechado, então estamos chegando na sua casa. Mas você precisa entender que você tem um dono, que é o Senhor Jesus. Você tem um aprisco que é a casa do Senhor. Não abandone o templo, não abandone a igreja, porque aqui é pronto socorro para aquele que precisa. Porque o primeiro passo, irmão, segundo o texto aqui de Hebreus 10, 25, é exatamente esse. As pessoas deixam de congregar, as pessoas deixam de ir para a igreja, e o que acontece, irmãos? O esfriamento espiritual. E aí Paulo está dizendo, olha, o autor, está dizendo, olha, lembra das promessas, lembra das palavras que vocês ouviram, e não deixa de congregar, não deixa de ir à igreja. E por quê? Porque o dia do Senhor está próximo. Igreja, irmãos, não garante salvação para ninguém. A salvação está em Jesus Cristo. Isso é fato. E a gente nunca pode negar essa verdade. Mas está fora da igreja, irmãos, está fora da comunhão dos santos. Infelizmente, irmãos, parece que é um galho, irmãos, que é tirado da fogueira. Você pega um galho, irmãos, tirado da fogueira, na fogueira ele está em brasa, o fogo está pegando. Mas tira o galho lá da fogueira e deixa fora sozinho, com pouco tempo ele vai se apagar. É uma ilustração simples, irmãos, mas que representa perfeitamente o estar congregando. Enquanto muitas pessoas defendem, que a gente não precisa de igreja, essas pessoas que afirmam isso são as primeiras pessoas que estão morrendo espiritualmente falando. Estar na igreja, irmãos, é estar nessa fogueira em brasa. E quanto mais esse fogo, irmãos, ele é reaceso, mais, Deus vai providenciando alimento, irmãos, e a gente vai se alimentando, e a gente vai se fortalecendo, um ajudando o outro, um intercedendo por outro, um amparando o outro, um, irmãos, compreendendo o outro, irmãos, e ajudando. Por quê? Porque está chegando o grande e terrível dia do Senhor. E como diz o escritor aos Hebreus, irmãos, nós não podemos nos desviar dessa verdade. Se você se encontrou com essa verdade, meu amigo, meu irmão, se agarre nessa esperança. Se agarre nessa esperança. Não permita que o mundo, que as pessoas tenham dito aí fora, que a promessa não vai se cumprir, e faz tempo que essa verdade é anunciada e nada acontece. Olhe, os sinais estão aí à porta. Jesus Cristo está voltando. A pandemia, irmãos, eu entendo como uma gota da ira de Deus sobre essa nação, sobre essa humanidade, irmãos, que tem virado as costas para Ele. E nada difere, irmãos, das verdades escritas no Apocalipse. Então, quando as pessoas vêm com essas profecias aí, porque o mundo vai se acabar, está se destruindo, porque Deus disse, Deus me revelou, eu vou para a palavra de Deus.
Então, nada, irmãos, o que venha nos dizer hoje, não é nada que já não esteja aqui revelado. Então, irmãos, se você crê nessa palavra, se você crê nessa promessa, firma os teus pés. Não seja como Esaú. Não vire as costas para as promessas por um prato de comida. Não vire as costas para as promessas por aquilo que você ouviu. Ouviu de quem? Do próprio Deus, através da sua palavra. Ouviu de quem? Ouviu através dos santos homens e mulheres que Deus tem levantado na história e na tua vida. Porque se você está aqui na presença do Senhor, é porque alguém falou essas verdades para você. Se você teve acesso às verdades do Evangelho, é porque um homem ou uma mulher de Deus chegou para você e o Espírito Santo atuou na tua vida e fez você entender essa verdade. Por isso, irmãos, por mais que seja, o que pareça ser, melhor dizendo, vantajoso naquele momento, é uma grande oportunidade. Mas se for para ferir, irmãos, a minha comunhão com Deus, eu rejeito. Se é para ferir a minha comunhão com Deus, eu não aceito. Esse prato de comida, irmãos, não vale a pena. Essa oportunidade, entre aspas, que estão te oferecendo para você perder a comunhão com Deus, não vale a pena. Abre os teus olhos, meu irmão. Abre os teus olhos, porque nesses dias de crise, o diabo tem se aproveitado, para derrubar muitas pessoas, afastar muitas pessoas da presença do Senhor. Então, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que Deus guarde a minha vida e a tua vida de todo mal. Oramos a Deus, irmãos, para que essa tempestade venha passar, nós possamos voltar a nos reunir aqui na igreja, a gente cuidar melhor uns dos outros, isso é importante. Mas enquanto esse dia não chega, não deixe a presença do Senhor. Vigia, ora, pensa, pede confirmação a Deus, não tome decisão alguma, sem ter a certeza de que Deus está assinando embaixo e confirmando isso que você está, esse desejo que está no teu coração. Se assim você fizer, meu irmão, eu tenho certeza, você vai errar menos, você vai chorar menos e você vai ter mais garantia de sucesso para o teu futuro. Que Deus te abençoe, meu irmão. Nós vamos orar, encerrando o culto na presença do Senhor, e como sempre eu agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado pela internet. Vai compartilhando esse link aí, dando também o teu like, o teu ok. Agradeço ao Ministério do Louvor, na equipe de mídia e a todos os irmãos que contribuem com a obra do Senhor, para que esse culto chegue aí às suas casas. E falando em contribuir, os irmãos que desejam ofertar e dizimar, a igreja está aberta na terça, na quinta-feira, tá certo? De 7 às 8 da noite. Não tem culto, mas você pode trazer a sua oferta ou o seu dízimo. E no próximo domingo, irmãos, estaremos aí na presença de Deus, com as portas abertas, com um horário diferente, que a gente vai estar dizendo qual vai ser o horário, na próxima terça-feira. Então você tem a oportunidade de também contribuir com a casa e com a obra do Senhor. Vamos orar, encerrando o culto na presença do Senhor. Feche os teus olhos, se você puder. Se não puder, eleva o teu pensamento a Deus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez queremos render graças, queremos render louvores por mais um culto de celebração, mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu, meu Pai, de estarmos na Tua casa e em Tua presença, levando as Tuas verdades ao coração do Teu povo, ao coração dos Teus filhos. Então abençoa cada família aqui representada, cada família, meu Deus, que estão nos ouvindo pela internet, que sejam abençoados todos eles. Abençoa os pais, os filhos, os avós.
Ó Deus, eu te peço também a tua bênção sobre aquele que está enfermo. Tem misericórdia. Vá restaurando a saúde do teu povo, ó Deus, livrando e guardando de todo mal. Abençoa, meu Deus, essa casa de oração. Abençoa os membros, os congregados. Abençoa os amigos dessa igreja. Abençoa, meu Deus, essa comunidade aqui do Cordeiro Torre. Que sejamos muito abençoados. Eu te peço, meu Deus, uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de regozijo na tua presença. Eu quero declarar a graça do Todo-Poderoso, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e divinas consolações do Espírito Santo estejam derramadas sobre toda a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Aos irmãos que estão em casa, compartilhe essa mensagem. Abençoe e seja abençoado pela palavra de Deus. Um abraço em nome de Jesus.